Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno, abençoado, abençoada, tesouro do Deus vivo. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Tá? Quero te agradecer, você que está compartilhando, você que se inscreveu no nosso canal. Eu tenho sempre um compromisso de estar orando por você. Gravei agora também conhecendo um pouquinho de mim, aqui em casa, o lugar onde eu gravo, no quarto aqui da minha filha, mostrando aqui, né, a paisagem, mostrei o meu corredor aqui, mostrei a subida da minha escada, a minha sala, a janela que dá para a rua, mostrei um pouquinho, falando um pouquinho da gente para você estar nos conhecendo. Isso daí é quem é inscrito no canal que tem esse privilégio, né, de ir lá visitar o nosso canal e estar vendo um pouquinho do pastor Maurício Loureiro, bem? Depois vou estar falando, gravando ainda também, falando um pouquinho, mostrando mais a minha casa, a minha intimidade, e falando um pouquinho também, né, das artes, da habilidade que Deus tem nos dado. Muita coisa aqui em casa é o que faço, né? Então eu vou estar mostrando para vocês. E isso é bacana porque você vai me conhecendo melhor. Eu também te conheço quando você procura curtir, né? Você faz comentários e tal. Eu sempre vou lá, visito o seu perfil para saber de onde você é e tal. Tá sempre mandando um alô para você e orando por você. Tem gente que não coloca nada onde é e tal, mas a gente, pelas amizades que a gente vê ali, os grupos, né, que a pessoa participa, a gente tem uma ideia de onde a pessoa é, tá bom? Então, eu sou de Além Paraíba, Minas Gerais, né, do Brasil, tá bom? Sou pastor evangélico da Igreja Batista em Renovação Espiritual, a IBRE. Trabalho como auxiliar do pastor Plínio de Paulo, que é o presidente de uma igreja que ele fundou, que faz parte da Convenção Batista Nacional, Convenção das Igrejas Batistas em Renovação, e nasceram da nossa igreja 70 igrejas. Hoje nós temos 30 filhas, e eu que sou responsável por elas, rodando o campo, né? E também Deus nos deu o privilégio de ser presidente dos pastores em Além Paraíba, já há 4 mandatos, 4 anos, e também já vou para 4 anos esse ano agora também como presidente da Associação das Igrejas Batistas Nacionais do Vale do Paraíba e região serrana, pegando todo Teresópolis, Nova Friburgo, Cordeiro, Cantagalo, essa região toda, e pegando Bicas, Além Paraíba, Leopoldina, Cataguases, essas igrejas todas também, né? Chamada ACIBAN, Associação das Igrejas Batistas, né? E eu também sou presidente já, o segundo mandato é bienal de 2 em 2 anos, pelo privilégio, pela misericórdia de Deus, estou a serviço dessas igrejas, serviço desses pastores, né? Eu não tenho isso como cargo, eu tenho como serviço, e eu amo fazer a obra de Deus, amém? Amo trabalhar no reino de Deus, amém? Então vamos lá, 2 Timóteo 4, versículo 1 e 2 diz assim para nós, lá Paulo se despedindo deste reino terreno para ir para a glória, aleluia. Diz ele assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta em toda longanimidade e doutrina. Paulo escrevendo a Timóteo, essa carta aqui, ele está fazendo a despedida. Nós já falamos algumas partes, versículo 10, versículo 11 desse capítulo 4, né? Agora o versículo 14, ele se depara também com latoeiro, Alexandre Latoeiro, que é o mesmo que fundidor, trabalhava com fundição, provavelmente de bronze. Lá no capítulo 1, ele fala sobre ter excomungado, tirado, excluído da igreja um Alexandre. Nós não sabemos se é o mesmo, né? Ou se esse Alexandre fazia parte de uma associação que existia ali em Troade, na cidade de Troade, uma associação de latoeiros, e é provável que ele, né, fosse ali o líder.
e resistiu muito a Paulo. Paulo até reclama muito no versículo 14 a respeito dele, preparando Timóteo para esta resistência. Ele diz: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Ele está preparando, no versículo 15 ele fala, né, para Timóteo que para resisti-lo também. É interessante que Paulo reclama que foi abandonado, né? Inclusive nós falamos sobre Demas, gravamos um café, que largou a fé, foi para Tessalônica, né? Uma cidade expressiva, e nós falamos a respeito disso, e outros mais que foram para outras frentes de trabalho. Paulo ficou sozinho, aliás, estava com Lucas, né, como companhia, e ele pede que Timóteo viesse visitá-lo antes do inverno, que aquele tempo, a dificuldade do inverno, o inverno era muito forte, né, e com certeza tinha dificuldade de locomoção, de navegação, de transporte, porque, né, eram ali no lombo de um animal, a viagem por terra, então não era fácil, e um inverno rigorosíssimo. Então Paulo pede para ele vir antes, e Paulo já tinha dito: combati o bom combate, né? Encerrei a carreira, guardei a fé, e porque ele sabia que chegava um momento. Ele já esteve preso outras vezes, e uma outra vez que ele esteve preso, ele sabia, o Senhor tinha preparado ele, que ele ia ser solto, mas dessa vez ele já sabia que ele seria um Marte, seria morto por amor do Evangelho. E o imperador Nero, cruel imperador Nero, o condenou e mandou decapitá-lo, né? Então, mas antes Paulo está dizendo, nós aprendemos também acerca do versículo 11, dizendo: traz João Marcos, que me é útil. Falamos sobre isso no café passado, mas Paulo agora está fazendo a sua despedida e perdoando também aqueles que o abandonaram, né? Que o Senhor não impute esse pecado a eles, assim como aconteceu com Estevão, foi o primeiro mártir, né? E aos pés de Paulo as roupas foi colocada. Ele era Saulo ainda, perseguidor da igreja, antes de ter um encontro com o Senhor Jesus, né? Se converter para se tornar o Paulo, o apóstolo Paulo. E ele ouviu também Estevão dizer isso: Pai, não impute a ele esse pecado, né? Esse não, de eu ser apedrejado, não. É um prazer morrer por amor a ti. E Paulo também estava despedindo e dizendo aqui na mesma situação, né? Ele sabia que estaria na glória com o Senhor, mas antes ele queria ainda ver o rosto de Timóteo. Ele veria a face do Senhor Jesus em breve. Ele fala sobre isso, sobre a coroa que está reservada para aqueles que amam o Senhor, que guardam os seus mandamentos. Então a coroa não é só para Paulo, para todos nós que servimos a Deus, que obedecemos ao Senhor. Vale a pena obedecer ao Senhor. Claro que muitos vão nos abandonar no caminho, né? Mas haverá pessoas que estarão conosco, como o caso aqui de Lucas, e o filho amado que é Timóteo, que é o filho na fé. Ele pede para estar com ele, para assumir a frente de trabalho, dar continuidade, e ele exorta ele para jurar que estaria firme na palavra, não abandonaria, estaria meditando e resistindo àqueles, né, que não resistem a essa doutrina, falando a verdade, pregando com amor, com longanimidade, mas na oportunidade que tiver e até fora dela, pregando a palavra, né? Que às vezes a gente tem oportunidade, as portas se abrem para a gente pregar, mas tem hora que a gente também está doente, é impedido, mas nada impede. Às vezes até numa cama de hospital você pode falar de Jesus para alguém. É isso que ele está falando, né? Aproveita as oportunidades em tudo, todos os momentos, fala de Jesus, exorta, ensina, discipula, como Paulo discipulou ele, ensinou ele, porque o discipulado é o ensino, né? A pessoa é o aprendiz, o discípulo é aprendiz, então ele aprende com o seu mestre. Então, forma discípulos, aprendizes, para se tornarem mestres também. É isso que ele está ensinando para ele, falando com ele, porque a igreja precisa de continuidade. Jesus é a base, mas os apóstolos eram as colunas de um edifício chamado igreja. Entende isso? Então, os ensinos dos apóstolos, mas eles foram discipulados por Jesus. Lembra que eles aprenderam com Cristo. Jesus
incutiu neles o conceito de Deus, não chamou religiosos, líderes religiosos. Por quê? Porque o conceito já estava formado. Mas ele chamou homens simples, pessoas simples, pescadores, que eram sonhadores. Cristo incutiu na mente deles, cobradores de impostos, né? Incutiu na mente deles, passou o conceito divino para eles entenderem o que é a obra de Deus, o sacrifício de Jesus, que Jesus, né, importava ser morto pelos nossos pecados. Todos estamos condenados, mas o sangue de Jesus nos purifica dos pecados, aqueles que aceitam a Cristo, né? E ele diz, muitos não vão resistir, vão pregar outro tipo de evangelho, e assim como Alexandre estava resistindo a ele, muitos resistirão. Ele está preparando ele e prevendo já um futuro que a igreja hoje está enfrentando, que é a pessoa que prega por aí afora, Deus é amor, Deus não se importa com nada não, é o amor que vale, né? Ora, Deus é amor, mas é justiça. Deus não aceita o pecado, ele aceita o pecador como ele está. Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas é para deixar o pecado. Deus vai trabalhar isso na pessoa, vai modelar a forma perfeita que é Jesus, o Filho de Deus, que é a perfeição, é o ser perfeito, é o Filho de Deus, Filho único de Deus. Nós somos enxertados, nós somos adotados, amém? Quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então nós precisamos entender que Deus é amor, mas Ele é justiça, Ele julgará também. Ele diz aqui no versículo 1, os vivos e os mortos, Ele julgará. Então haverá um dia de julgamento. Outro dia pregando aqui um Café com Deus, falando um Café com Deus, alguém fez uma crítica embaixo, dizendo, esse pastor está falando, está totalmente fora da palavra, falando que Deus castiga. Claro, quem ama castiga, o próprio Deus fala isso, como o pai corrige o filho, eu corrijo os meus, eu castigo os meus, porque ama. Um filho, por exemplo, rouba uma moeda, se você não castiga, ele amanhã vai roubar um banco. Entenda isso, vai roubar caminhões, carro, cargas. Então você tem que corrigir, porque você ama, né? Às vezes você vai precisar dar umas palmadas, às vezes você vai precisar de colocar num castigo, né? Tirar algumas coisas que ele gosta. Por quê? Porque você ama. É assim que Deus faz conosco, para que não venhamos cair no juízo final, que é a condenação. E haverá a ira de Deus sendo derramada. Olha lá, leia Apocalipse, você vai ver, são 21 pragas que virão sobre o mundo. E a Bíblia diz, ai do mundo e daqueles que aqui estiverem. Graças a Deus que a igreja, o povo de Deus vai ser arrebatado, vai estar com o Senhor, aleluia, nós vamos estar livres dessa condenação, mas depois voltaremos para julgar, para governar com o Senhor, amém? Então nós governaremos, porque Deus vai implantar 1 milênio na terra. Mas aqueles que já foram condenados, já era, meu amigo. Isso são para os remanescentes. Já era, minha amiga, entende? Então, aceita Jesus no seu coração, vive para Ele, recebe essa palavra. Eu quero orar por você em nome de Jesus. E uma coisa linda que eu aprendo também, Paulo, no final da sua carta, ele fala de cooperadores. Talvez se ele não escrevesse, muitos não sabiam. Então ele honra cooperadores, porque a obra de Deus é feita com muitas mãos. A gente precisa de pessoas para nos sustentar, para nos ajudar, para orar por nós, para investir no reino, entenda bem. Então Paulo, ele fala desses nomes no final da sua carta, isso é lindo, amém? Então vamos lá, vamos orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essa vida, te dou graças pela pessoa que está recebendo a tua palavra, o Café com Deus. Traz, ó Deus, o entendimento em nome de Jesus, joga por terra todo sofisma e altivez, tudo que se levanta contra a sã doutrina, e que essa pessoa receba a pureza do Evangelho em nome de Jesus. Abençoa Samira Carvalho e família, a Sheila Zamboni e família, Paulo César e família, Paulo César que é lá do grupo dos Irmãos da Estrada, também a Leda Ferreira da Silva de Magalhães e família, Eliana Guerra e família, João Rosa Vieira, filho, a causa dele, Pai amado, eu oro por ela. Também a Alcina Almeida e família. Deus amado, abençoa, dando força à tua filha. Ânimo em nome de Jesus. A Vanessa Loureiro, minha filha, que curtiu também um Café com Deus conosco, Pai. A Nelma Kumaru, filhos e netos. Toma nas tuas mãos Elisângela Aparecida e família. A Yolanda, minha prima também, Yolanda Pinho. Ó Deus, a causa dela, fortalece a tua filha, abençoa a sua família. Cida Alves e família.
Rosaura Marques e família, a Ivone Rodrigues, nossa irmã Ivone Rodrigues da Cruz, dá saúde à tua filha, fortalece ela na frente de trabalho de libertação que ela faz toda segunda-feira na nossa igreja híbrida ali. Deus também, a Maria Helena de Souza Ferreira e família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Abençoa os caminhoneiros, abençoa, meu Pai, todo o Brasil. Toma o judiciário nas tuas mãos, toma nas tuas mãos as autoridades em nome de Jesus. Foi mais um Café com Deus. Senta o dedo aí, gente, me ajuda compartilhando.